Chegou a nossa vez, né, Juliana? Estamos aqui na Esgorde, participando desse podcast, uma oportunidade muito bacana, já agradecendo aí o convite. Estamos aí há algum tempo já, né? Acredito que todos conheçam, mas meu nome é Fernanda Campos, eu sou professora da Unirio e eu coordeno lá a obstetrícia da Perinatal da Barra, né? Estou no grupo lá há bastante tempo. E a Juliana está aqui comigo hoje para a gente conversar sobre prematuridade. Juliana é médica dos servidores do Estado há bastante tempo e agora está lá na UERJ como professora aí, trazendo melhorias aí para a UERJ, vai brilhar lá. Mas hoje o tema é prematuridade. Pois é. Não é um tema pequeno. Não. A gente vai fazer aqui um pupurri, digamos assim, né? Para a gente conseguir nesse tempinho, para ninguém que sair aí desistir de ver a gente, para a gente poder falar um pouquinho desse assunto, né? Que é um assunto que eu acho que, eu brinco que é o meu xodózinho, que eu adoro. E que tem muita coisa, mas que de uma certa forma, de uma forma um pouco decepcionante, né? Acho que quando a gente vai atualizar algumas coisas, a gente sempre tem que atualizar os dados. A gente não teve muita mudança mundialmente falando. Mas se a gente fale do Brasil, nesses últimos 10 anos, para quem quiser sair um artigo bem legal, só falando nesse sentido de incidência e prevalência global no Lancet agora, esse mês, de outubro. E falando exatamente isso, que é o que vai de encontro com os dados do DataSUS, né, Fernanda? Isso. A gente teve praticamente uma manutenção, uma queda irrisória da taxa de prematuridade global, né? E no Brasil também. Em torno de 10%, né? Em torno de 10%, globalmente, os Estados Unidos vai ficar ali em torno de 9% e pouco. E a gente está ali naquela nossa taxa DataSUS tem 2021, né? O último dado é 11,4%, né? Sempre que a gente vê uma taxa um pouco pior em relação a países mais envolvidos, a gente acaba esbarrando na questão de pré-natal, de assistência à saúde, acesso a pré-natal de qualidade, acesso a assistência médica mesmo de qualidade, que a gente acaba sabendo que influenciam no risco de prematuridade como um todo. O que eu acho importante a gente falar é que às vezes a gente fala em taxa de 11%, 9% nos países, né, nos Estados Unidos, mas quando a gente passa para números, são 3 milhões de nascidos vivos prematuros vivos. Então, é um número muito significativo e a gente sabe de toda a repercussão que isso tem, financeira, social, né, psicológica, enfim, em todo esse envolvimento. Daí, tanto que a gente fala da prematuridade, né? E o que eu acho importante a gente separar da prematuridade é que a gente tem a prematuridade iatrogênica, que isso vai envolver a nossa qualidade de assistência, que é o que a gente fala. Se a gente fala de uma taxa de mortalidade mais alta por pré-eclâmpsia, por sepse, a gente está falando de uma repercussão na prematuridade. Claro que vão ter situações que a gente consegue, não tem como, e a gente vai ter aquele momento que a gente tem que intervir como médico, e os espontâneos. Sim. Né? Então, quando a gente começa a fazer análise de fator de risco, né, que você estava falando, para pré-eclâmpsia, fator de risco de diabetes, todos os fatores de risco que podem cursar com uma prematuridade, a gente tem como intervir e tentar reduzir a taxa dessa prematuridade iatrogênica. E é a essência do pré-natal, né? Redução de riscos aí de eventos adversos na gravidez, né? Aí tanto para a mãe quanto para esse bebê. Sim, né? Sim, exatamente. E é uma orientação que pode começar na pré-concepção. Sim, né? Com certeza. Aquela mulher que chega querendo engravidar e a gente vê que ela fuma, que ela é sedentária, que ela está fora do peso. Então, essas orientações a gente já liga esses alertas para orientar um hábito, controlar as comorbidades, engravidar naquele melhor momento. Que ela consiga, né? A gente, então, é tudo pensando aí na prematuridade, no desfecho dessa gravidez. Mas aí, né, Juliana, a hora que a gente entra no pré-natal de fato, né, a gente também tem algumas ações um pouco mais específicas, né, que a gente consegue fazer, né? O que eu costumo falar para os pacientes, uma das coisas mais importantes que a gente tem é se aquela é a primeira gestação. É claro que se aquela é a primeira gestação, a gente vai para a história familiar dessa paciente, né, e para a história pessoal dela. Quais são os fatores de risco que essa paciente tem
para a prematuridade? Eu não identifiquei, ela não tem uma história familiar, não tem uma história familiar de incompetência, nada disso, e aí a gente vai falar desse grupo, que seriam os pacientes sem história de prematuridade, em que elas entrariam no que a gente vai falar do rastreio universal, Isso. né, digamos assim. E tem um outro grupo, que é um grupo que tem uma gestação anterior com trabalho de parto prematuro. Por que eu quis frisar esse grupo? Porque o que eu vejo muito quando eu falo com os residentes é assim, aí você perguntar detalhe dessa prematuridade anterior, e esse detalhe não existe. Porque às vezes as pessoas só anotam, antecedente de parto prematuro. Me interessa como foi, rompeu bolsa, não rompeu, quantas semanas, chegou nascendo, né? Disso tudo por quê? Eu estou diante de um trabalho de parto prematuro, ou eu estou diante de uma incompetência istmo-cervical. Exato, que já são tratamentos nem diferentes. sempre é tão fácil. Nem sempre é tão fácil. Mas a idade prematura, abaixo de 28 semanas, a gente vai ter uma tendência a pensar que tem um poder ali maior desse colo, né? Desse colo, do que aquele de 32 semanas. Sim. Né? Que começou a contrair, que ficou, teoricamente, foi afastada das atividades, enfim. Eu só queria lembrar uma muito básico, né? Que a gente, diversas vezes, quando a gente está conduzindo as gestações de risco, a gente coloca esses pontos de corte, a gente tem os prognósticos da gestação de acordo com o tempo. É muito importante a gente sempre verificar e essa datação da gravidez está muito certa, né? Sim. O mais preciso possível. Mais preciso faz... possível. E a gente sabe que a gente tem como segurança, né? Aquela correção ali no ultrassom de 12 semanas. Né? Ele vira o nosso guia, porque às vezes a gente sabe que às vezes na clínica privada o paciente faz ultrassom muito cedo. E às vezes a posição que o embrião estava, a qualidade da máquina, a gente às vezes tem uma discrepância. Mas o 12 semanas seria aquele ultrassom para a gente realmente... Tratar dali, né? Acabou. A partir dali, eu falo para o paciente, acabou. Isso. Essa é a idade gestacional. Isso. Mas voltando à nossa questão da prematuridade, vamos falar um pouco do que a gente tem para esse grupo que, teoricamente, é aquela primeira gestação que, se a gente for analisar no LIPARA, está com fator de risco para tudo, está com fator de risco de pré-eclâmpsia, né? Está com fator de risco para prematuridade, ela sempre vai entrar. E tem um dado interessante também, né, para a gente pensando que é importantíssimo ter alguma ação para esse grupo, é que quando a gente vai ver, só 10% dos partos prematuros vão acontecer em pessoas com fator de risco. Isso é importante, muito importante. Então, a gente tem que ter um olhar aí para esse grupo que a gente classificou como risco habitual. Né, o rastreio, né, que colocaria, por que a gente vai fazer esse rastreio universal? Isso. E, na verdade, a ESOG libera recentemente um guideline que o que eu falei, estava até falando com a Fernanda no caminho para cá, que ele conseguiu colocar e pautar ali muitas coisas que a gente já fazia, né, por intuito, né, e a gente vai falar um pouquinho disso, ele conseguiu, de certa forma, organizar. Então, hoje em dia está muito batido e as principais sociedades mundiais estão realmente defendendo isso, que é o rastreio universal do colo, a gente está falando desse grupo que não tem fator de risco, e a gente usa muito a época do morfológico. A gente sabe que, e isso é uma coisa importante, porque às vezes as pessoas ficam nessa loucura também da medida do colo. Por que ficou naquele colo ali em torno de 24 semanas? Porque a gente sabe que existe um padrão de manutenção do colo ali. A redução do colo ali depois de 28 semanas, ela é fisiológica. Entendeu? Então, às vezes a gente vai, a paciente está com colo curto ali com 30 semanas, gente, mas... não é para ficar medindo, né? A gente vai falar desse muito... grupo depois, se ela está assintomática é outra coisa, mas uma paciente assintomática, como rastreio, não. A gente tem aquele período que foi o período que mostrou pra gente uma importante taxa de redução de prematuridade quando eu tenho porque como todo teste de rastreio, eu tenho que ter uma intervenção para fazer depois, tem que ter. Né? Por que eu quero rastrear, né? O que eu vou fazer com esse resultado do rastreio? E a progesterona, a micronidada, ela entrou, né? Teve o grupo dos Estados Unidos chegou a defender o uso da intramuscular, mas realmente a micronizada teve uma resposta, uma aceitação melhor, ela é mais prática também para paciente, se a gente encontrasse os colos abaixo de 25 milímetros durante esse período ali, em torno de 18 a 24 semanas, que acaba que é a época, né? E a questão do morfológico é a questão de oportunidade, né? Digamos assim. A gente tem que entender, lógico, né? Que quanto mais curto o colo e quanto mais cedo na gravidez, maior a chance do parto prematuro. Exatamente, né? Então, mas a gente escolhe um momento ótimo para não perder essa oportunidade de rastrear. Mas a gente for botar nesse grupo. Agora, quando a gente fala daquelas pacientes que tiveram uma questão, e o que é importante a gente falar, né? A primeira
primeira gestação, a gente também pode ter um caso de incompetência. Sim. Então, se eu encontro naquele período colos abaixo de 10 milímetros, Isso. são colos que a gente vai pensar, levar em consideração, né? Você tem uma proteção para isso, de fazer a cerclagem. Isso. Então, aquele colo muito curto, naquela mulher que não tinha um fator de risco prévio. O colo muito curto, aquele que realmente a gente fica com medo. Que né? até pouco tempo atrás a gente não tinha alguma coisa que batesse Respaldo. assim pra gente já indicar uma Dava cerclagem nessas vontade pacientes. e a gente não tinha esse respaldo, Isso, né? E o grupo, que seria aquele grupo que tem uma história de parto prematuro, que aí esmiuçar essa história seria aquele fator importante para como é que a gente vai acompanhar, Sim. né? Então, normalmente, ele divide em 2 grandes grupos, que seriam os grupos abaixo de 28 semanas e grupos que tiveram parto acima de 28 semanas. Então, que nesse grupo abaixo de 28 semanas, você começasse a avaliação do colo ali em torno de 16 semanas. Perfeito. Avaliando de 1 a 2 centímetros, 1 a 2 semanas, e que você pudesse ir acompanhando como é que esse colo vai se comportar. Se ele vai encurtar. Se ele vai encurtar. Se esse colo fica ali em torno de 30 milímetros, que é o que se espera mais ou menos nessa época, vida que segue. E aí a gente começou a progesterona. E a gente começou a progesterona pela Com história 16 de prematuridade, esse é um dado importante. Então... A nossa dúvida, na verdade, nesse grupo é se a gente vai cerclar ou não. Exato. É isso Então, para a gente entender. organizar, aquela mulher que não tem fator de risco nenhum, a gente vai fazer a medida do colo na época do morfológico. Se o colo for curto, está bem Abaixo de 25 estabelecido, entre 10 e 25 milímetros. está bem estabelecido o uso da progesterona vaginal para redução de parto prematuro. Isso não se discute mais, né, há um tempo. E aquele colo muito curto, a gente pode oferecer a cerclagem para ela. E quando a gente entra naquelas mulheres que tem uma história de prematuridade, de parto espontâneo prematuro, Sim, né? Isso. Parto espontâneo prematuro, a gente já começa a progesterona antes, né? Ou junto com o início da avaliação do colo por transvaginal. Isso. Então, assim, esse grupo abaixo de 27 semanas, você começaria com 14 e o outro grupo com 16. Se ali com 14 semanas, colo maior que 30 milímetros, você pode reavaliar ele lá na época do morfológico. Se o colo ficou ali entre 20 e 30 milímetros, você vai ficar acompanhando ele semanal. Se esse colo já é menor do que 20 milímetros, você já tem indicação de programar cerclagem nessa paciente com antecedentes prematuros de 27. Isso. Então é isso. Antes de 20 semanas, né? Assim que você faz esse... Assim você faz esse diagnóstico. E se nesse período de acompanhamento semanal, naquele colo ficou entre 30 e 20 milímetros, você vai ficar acompanhando ele semanalmente. Se ele for reduzindo, aí você vai ter um momento oportuno de associar a cerclagem. Tá. No grupo acima de 28 semanas, seria aquele começo com 16 semanas, com a sua progesterona. E conduzindo dessa mesma forma, o mesmo raciocínio. Se o colo é curto ali, com 16 semanas, abaixo de 20 milímetros, diferente das pacientes sem história, que a gente falou de 10. Isso. Você também já teria indicação da cerclagem. E nesse grupo que ficou ali nesse meio termo, você também vai acompanhando até a época dos 24. De qualquer forma, ele te libera, nessa época das 24 semanas, desse sequenciamento de acompanhamento. É isso que eu acho importante. Às vezes a gente vê muito diagnóstico de colo curto, quando na verdade não tem colo curto em pacientes assintomáticos. A gente tem outro grupo. Sim. Que a gente ficou na dúvida se a gente ia falar ou não, né, Fernanda? Porque a gente, se deixar nós duas aqui falando de prematuridade, vai até amanhã, mas eu acho importante a gente falar. Um pouquinho. Antes da gente entrar na sintomática, Ju, e a cerclagem pela história? Tem espaço para isso ainda? Porque tem aquelas pacientes com uma história muito típica de incompetência cervical. É porque os assuntos se misturam, né? Mas olha só, se você parar para pensar, no guideline, ele fala que essas pacientes que tiveram 2, 3 perdas com 20 semanas, aquela história clássica. Ela vai começar a avaliação do colo com 14, ou seja, se ela tiver um colo curto ali, você vai cercar ela com 14, que é depois da translucência. Então, por isso que ele já joga, por isso que ele já joga esse acompanhamento tão precoce assim. Ou seja, ali na translucência, você provavelmente já vai ver esse colo. Se esse colo já é curto ali na translucência, você pode levar em consideração. Agora, a gente tem que lembrar uma coisa. Um parêntese. Paciente com colo curto, que foi uma conização, ele muitas vezes não é um colo disfuncionante. Isso. Então, por isso que esse acompanhamento também serve, né? Porque
ele muitas vezes não é disfuncionante. Ele é curto porque ele sofreu um processo cirúrgico, cicatricial, ele ficou mais curto, mas ele continua funcionando. E né? sim, exato. Não é de E rotina. O paciente fez uma conização, por exemplo, você vai cerclar. E esse guideline da SWOG também, ele, aliás, leitura altamente recomendada, porque ele tá bem... Tá bem legal, ele bem fala legal. de tudo. Ele também fala, né, que às vezes até a gente, enquanto ultrassonografista, fica na dúvida de como aconselhar, né? Essa questão de afunilamento do colo. Isso. Aí tem afunilamento, tem sludge, isso aumenta risco de... Isso muda. Então, eles dizem que não tem força como fatores independentes. Então, a gente segue na medida do colo residual. Sim. E conduz a partir Desse colo daquela residual. medida residual. Né? Então, A gente recalca que é isso que a gente... é isso. Então, são dúvidas também que às vezes a gente tem, né? E é importante a gente E não tem nada conversar. demais você pedir para reavaliar esse colo em 2 semanas. Claro. É isso que eu acho que é Claro, importante. claro, Você não precisa claro. bater o martelo, cara, eu quero ver esse colo em 2 semanas. Por quê? Porque pela sua prática, aquilo ali te incomodou, o aspecto de funilamento, enfim. Mas você tem esse respaldo, a gente é bem organizado ali. E aí a gente acabou decidindo falar um pouquinho, vai falar breve, a gente não vai entrar em tocólise, porque isso aqui... Mas eu acho que é um grupo que, quando a gente faz uma análise clínica, a gente está falando aqui, quem você realmente vai internar para trabalho de parto prematuro? É muito pouco trabalho de parto prematuro, né? Quando a gente para pensar. Mas a gente tem aquele grupo que a gente não sabe se está em trabalho de parto prematuro ou não, ou seja, quando é que eu vou fazer o corticoide, quando é que eu vou internar, quem é esse grupo, entendeu? Não é fácil. Não é fácil, mas tem como você conseguir mais ou menos organizar o raciocínio clínico. É você identificar se essa paciente está tendo umas contrações regulares e se você está tendo modificação do colo. E essa modificação do colo que eu acho que é importante, não necessariamente é uma dilatação. Exato. Olha, eu acho isso, assim, um dos maiores desafios, né? Porque a gente tem uma tendência a pensar nos critérios de diagnóstico de trabalho de parto para gestação a termo. Sim. Mas é diferente, né? E aí eu acho que a gente tem que valorizar muito o apagamento do colo. O colo apagado, aquela mulher que está contraindo, é um bebê prematuro e o colo apagou, o colo está apagado, valoriza. O colo ele está apagado, né? E aí o transvaginal ele entra nessa coisa. Claro que assim, se a gente tem uma dilatação maior que 3 centímetros, não tenho dúvida, eu vou internar, vou fazer tocólise, e essa né? E essa se bobear, nem tá até passando da época. época. O grupo maior é aquele grupo que apagou o colo e tem uma dilatação menor que 3 centímetros. Que muita gente, às vezes, acaba internando, fazendo corticoide, mas esse grupo, ele é um grupo heterogêneo. Entendeu? Então, a entrada do ultrassom, da avaliação do ultrassom também nesse grupo, ela é importante. Até para a forma de você aconselhar. Né? Então, você vai ter, naquele momento da contração, que você não tem um colo maior que 3 centímetros. Então, o que você vai fazer? Vou avaliar esse colo para ver qual é o comprimento dele. Então, se a gente começa a ter colos mais curtos, abaixo de 20 milímetros, abaixo de 20 milímetros, a gente fica com aquele grupo ali no limbo. Né? A gente tem 2 extremos, o da dilatação, mais de 3 centímetros, o que está com menos de 3 centímetros, mas tem um colo maior que 30 milímetros, que é aquele grupo que às vezes você até pode internar, faz 24 horas de observação, faz um buscopan para ver, faz um rastreio infeccioso, às vezes tem uma infecção urinária, alguma coisa que possa estar causando isso. Mas esse grupo é um grupo que tem uma chance de evoluir para parto prematuro muito baixa. Muito menor. Então, normalmente, não é o grupo que vai fazer, né? Teoricamente, não tem indicação de fazer corticoide naquele momento e tudo mais. Não significa que mais para frente ele possa ter, porque muda o padrão dele. Mas tem um grupo que vai ficar mais ou menos ali no limbo, né, que a gente diz, que é um grupo que entre ali os 20 milímetros, alguns locais vão falar 15, outros 20, mas entre 20 e 25 e 30 milímetros ali do colo. Esse é um grupo que aí aqui a gente barra com uma dificuldade maior. Que alguns guidelines já começam a colocar os testes bioquímicos. Né? A gente muito tempo tinha fibronectina, mas a fibronectina que eles usam já é outro tipo de fibronectina, fibronectina quantitativa. Não é mais positiva e negativa, que é aquela que a gente fazia, tinha as aulinhas, ela implica em quantidade. E o outro que também vai identificar uma glicoproteína que é a mesma que a gente identifica no
AmnioShure, que a gente Isso. sem propaganda, sem nada, mas que a gente também identifica porque é uma glicoproteína que está ali na membrana. Eles entraram para te ajudar nesse grupo do limbo. Né? Então, o que eles mostraram é que nesse grupo que está ali, entre 20 e 30 milímetros sintomático, se eu uso o teste a meu favor e o teste vem positivo com a chance de evoluir para parto prematuro, né? A gente lembrava que a fibronectina, quando a gente tinha aquela outra, a gente sabia que o negativo dela me dizia que ele não ia evoluir em 7 dias. A gente está falando de outro tipo de teste. A gente está falando positivo, que eu tenho chance maior de evoluir para parto em 7 dias, que seria a decisão do meu corticoide, né? O objetivo disso é preparar esse bebê. Esse grupo se beneficiaria com eu colocar mais um fator, então eu tenho colo e um teste bioquímico para me ajudar a decidir. Então, se eu tenho um colo nesse período de intervalo, com teste bioquímico me mostrando uma chance maior de parto prematuro, é um grupo que eu tenho indicação de internar para fazer metocólise e fazer o meu corticoide. Isso. Né? E o outro grupo seria o grupo que eu poderia continuar com o meu acompanhamento ambulatorial com a minha progesterona. Então, assim, isso clareou muito pra gente a conduta. Não, a gente não tem, né, Fernanda, disponível esses testes? Não, atualmente não. O que eu acho também, Ju, além dos testes, né, só voltando um pouquinho para deixar claro, e que eu acho que às vezes ainda o ultrassom transvaginal não está tão disponível em todos os locais para fazer essa decisão clínica. Mas a gente tem que brigar pelo que é importante, né, ali para a decisão clínica. Mas eu sempre fiz o toque vaginal. Não, ele é para ser feito. Ele é para ser feito. Mas ele perde um pouquinho, né? A gente perde essa sensibilidade. Perde, por quê? Porque o toque vaginal, existe uma variação, né, interexaminador maior, né? É claro que o ultrassom também tem suas restrições, né? A gente tem que ter pessoal habilidoso para isso, mas o toque vaginal, às vezes, não percebe, não consegue ver aquela dilatação que é no orifício interno. O apagamento, né? Porque eu acho que a gente tem que valorizar também. O colo fechado fica mais difícil de você ver. Então, a gente tem que... Eu acho que antes da gente continuar o tema, né? Eu acho que você ter disponível um ultrassom transvaginal para avaliação da mulher sintomática contraindo, acho que é importante. E aproveitando, né, essa coisa que você falou da disponibilidade do ultrassom, a gente lembrar, como eu sempre falo quando eu falo do rastreio, de pedir ultrassom. Quando você volta o morfológico, seja na rede pública, na rede privada, coloca com complementação do colo por via transvaginal. Por vários motivos. Primeiro, desde a questão dos convênios, né, de autorizar, não autorizar, gozar, não gozar. Desde a paciente achar, e a gente sabe que tem uma cultura de que ela não pode mais fazer ultrassom transvaginal a partir de ela entende que ela não pode. Não que, na verdade, eu não vou conseguir muito fazer bem a avaliação fetal com transvaginal a partir de uma determinada idade gestacional. Então, para o ultrassonografista, ainda mais sendo homem, né? A gente tem que pensar nisso. É um exame invasivo, existe uma questão de desconforto em relação ao exame. Uma coisa é ela vir preparada, sabendo que, eu vou fazer por cima, mas eu vou completar. Minha médica falou que eu complementava transvaginal porque eu vou ver um risco de parto prematuro. Eu acho que isso é importante. Tá? Parece bobagem, mas a paciente saber que ela vai fazer um transvaginal ali é importante. Isso. Enfim, então eu acho que a gente tem esses dois grandes grupos, né, pra gente resumir aqui. Os assintomáticos, que tem esse rastreio que a gente sabe que ele está super bem preconizado, isso faz parte de uma boa prática. Isso é um dado que as pessoas às vezes esquecem. Fazer a avaliação do colo, definir com progesterona, isso tem um impacto importante na redução, a gente sabe que reduz as comorbidades, não teve impacto na taxa de mortalidade, mas as morbidades são significativas. E a dose é 200 microgramas. A dose é 200 microgramas. Não adianta ficar botando 400, 600, 800, né? Isso aumenta alguns outros riscos, né? E vaginal, ou oral, a gente sempre dá preferência para vaginal. Sim. E o grupo com fator de risco que tem essa diferença, é um fator de risco assintomático, que eu acho que esse é uma coisa diferente. A gente tem um rastreio lá no morfológico, aquele grupão que não tem história, e aquele rastreio um pouco mais diferenciado, que eu acho que se a gente falar foi a coisa principal, né, acho que desse podcast, esse grupo que vai começar com 14 semanas, quando foi um grupo abaixo
um parto anterior abaixo de 28 A semanas. gente tem que instituir isso como cultura, E né? o acima de 28 semanas pode começar um pouquinho depois. É. Cara, às vezes é aquele ultrassom que pediram para paciente ver o sexo, Exato. né? Com 16 semanas. Olha a Mede o oportunidade. colo, né? Então, é você aproveitar essa oportunidade quando eu tenho indicação de fazer, que são os pacientes com antecedentes É, de parto prematuro. olha a oportunidade. E pessário. A gente deixa até um parêntese, né? Pois é, pessário. Eu queria que o pessário funcionasse, eu confesso. Porque às vezes a gente Poxa, pega. a Tão gente bom, pega, né? A ideia dele é uma ideia muito ideia boa, maravilhosa. né? É você ainda mais pensando em aquele corte curto que te surpreendeu, né? Exato. O paciente não precisa, né? Assim, você não precisa internar, você não é uma cirurgia, né? A questão de romper uma bolsa, Romper uma enfim. bolsa. Pois é, mas o que a gente viu, né, é que ele, por enquanto, né, pode ser que daqui a um tempo... a gente Sempre esteja merecem aplicando- mais estudos, né? Ainda mais quando a Ninguém gente bate tem... martelo em relação ao pessário. É, Tudo que a gente vai ver sempre, nesse momento, o pessário não tem uma indicação formal. Não Mas- tem como a gente aconselhar como primeira opção. substituir Como uma opção, cerclagem, por exemplo, até o não tem momento. como, não tem como. Ele continua sendo liberado se você quer fazer no ponto de vista como estudo, né? Não está proscrito, Sim, né? Ele não sim, causa dano, digamos assim. sim. Isso não tem condição de ser comparado ainda com uma cerclagem nem com a progesterona, porque tem um trabalho, inclusive, que... Ele não mostrou os que resultados, usa, né? é. De redução de... teve um trabalho até que bota com a progesterona, né? Pessário mais progesterona e só progesterona. Também não teve diferença nesse resultado com a inserção do pessário. Então, a gente realmente continua na nossa progesterona e na cerclagem para os casos específicos. Nem sem o tipo, a técnica de cerclagem, isso é claro, é a técnica que você sabe fazer, Exato. né? É mais comum, né? É a mais comum, mas elas continuam, é o que a gente tem, né? E com um resultado, a progesterona entrou muito bem, né, gente? Isso A não pode negar, a progesterona deu uma mudada significativa. E sendo um método que não é cirúrgico, medicamentoso, tudo, então tiveram muitos estudos, né? A gente tem uma evidência Introdução robusta, mais fácil, né? Introdução fácil, aceitação, né? Tem muita coisa, né? Então, tá Tá bem se estabelecido. mantendo, né? Então, Todo mundo Então, para a gente, né, finalizar, resumindo, né, aquele grupo de mulheres sem parto prematuro anterior, assintomáticas, rastreio do morfológico do colo menor do que 25, progesterona até 36 semanas. Isso. Colo menor que 10 milímetros. Colo menor do que 10 milímetros, cerclagem. Mulheres com parto prematuro anterior, espontâneo. Isso, abaixo de 28 semanas. Abaixo de 28 semanas, a gente, né, pode ter aquele componente de incompetência, a gente vai ver esse colo cedo, começa a progesterona e a gente vai acompanhar esse colo e vai pensar na cerclagem até mais precoce. Isso. Né? E naquela que não tem o colo, que o colo é normal, a gente vai manter a progesterona até 36 semanas. 16 semanas. Isso. E lá já que nasceram anteriormente acima de 28 semanas, a gente vai começar ali com 16 semanas. E se ela ficou com o colo abaixo de 20 milímetros, já se indica cerclagem nessas pacientes com antecedentes de prematuridade. Esse é um gatilho diferencial. Isso. E ali entre 20 e 30 você vai ficar acompanhando o intervalo de 1 a 2 semanas para ver se esse colo vai se manter ou se ele vai se encurtar. Até 24. Se ele se manteve ele até 24 com a progesterona, ficou ali em 23 milímetros, vida que segue com a progesterona. Esse é o grande diferencial. E a gente ainda não consegue colocar o pessário nessa equação, né? Equação. Fluxograma, né? É isso. Foi ótimo. Gente, eu acho que... Acho que conseguimos. Se ficou mais longo aí, desculpe, mas acho que é isso aí. Tá ótimo. Obrigada. Obrigada aí.